Continuando aí a nossa aula, né? Vamos aí nosso terceiro vídeo, né? Se você olhar lá na biblioteca, continua aquele símbolo lá. Eu não quero mais aquele símbolo na biblioteca porque eu não vou usar ele. Então eu seleciono ele, aperto Delete, ok, não preciso. É até bom depois você vai aprender algumas técnicas de tirar objetos da biblioteca que você não usa, porque num projeto grande você pode ter 1000 objetos ali. Isso não vai comprometer a performance do teu arquivo final, mas vai com certeza comprometer a performance do Flash aberto com os arquivos na biblioteca e você não está usando. Né? Isso vai atrapalhar bastante se você não tiver uma máquina muito potente. E mesmo assim, as máquinas mais potentes de hoje não suportam tantas coisas abertas e, enfim, tudo jogado ali. Então você tem que também otimizar o teu workflow. Tá, voltando aqui, né, na nossa última aula, nós fizemos uma animação do tipo shape. Daí eu nem falei de processo de animação, nós estamos no início de tudo aqui, certo? Mas já foi importante para você perceber algumas coisas. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, você lembra da textura que eu fiz nessa primeira bolinha aqui? Né, o que eu peguei? Não foi a textura, a pintura. Né? Eu cliquei aqui, escolhi essa cor aqui de baixo, esse vermelhinho, e ele aplicou nela. No outro objeto, eu montei um objeto qualquer, como é um shape, ele fez uma transformação de um para o outro. E coloquei uma cor qualquer, ó. Ele já calculou essa troca de cor. Isso é bem interessante. Além da forma do objeto, ele calcula também a troca de cor. Correto? Viu que bacana isso aqui? Então, tá? E se esse meu último objeto aqui tiver alguma outra variável dentro dele que venha comprometer, ó, coloquei um shape em cima do outro, significa que se eu tirar eu fiz um buraco nele ali, ok? Então deixa eu apagar ele aqui. Olha que legal a animação agora. Ele já desenha com um buraco lá. Tá? E é um buraco mesmo, ó. Se você criar uma outra camada aqui embaixo. Observe que quando você cria a camada agora, ele já dá o tamanho do teu filme aqui em cima. Ele já não deixa só no primeiro quadro, tá? Vou jogar essa camada para baixo e vou chamar ela de fundo. Tá? Ela vai ser o fundo da nossa animação. Vou pintar ela num tom azul clarinho. Então, para pintar é simples, ó. Nós ainda não falamos sobre isso daqui, vamos falar em breve, mas eu quero só que você acompanhe o que eu estou fazendo. Tá? Vou tirar o contorno dela, porque eu não preciso, dou 2 cliques e pressiono Delete. E vou fazer o seguinte, eu quero que, como ele é o meu fundo, eu quero que o Flash posicione ele aqui no tamanho do meu stage, já automático. Tá? E é muito fácil fazer isso aí, né? O Flash ele já traz ali todas as ferramentas de posicionamento que você possa precisar. Tá? Então você clica aqui nessa ferramenta, no ícone Transform, vem em Align, seleciona aqui o To Stage, ele vai ficar selecionado, e você vai utilizar um Match Size. Olha lá, ó. E daí você vai mandar alinhar, ó, alinhar pela esquerda e pelo topo. Olha aí, ó, ele automaticamente, voltando lá, eu vim aqui em Align, Match Size, eu mandei ele aumentar na largura e na altura do stage, ó, largura e altura, certo? O primeiro botão é largura e o segundo é altura. Do stage, por isso que ele está aqui to stage. E mandei ele alinhar pelo lado esquerdo e aqui pelo topo. Ele ficou bonitinho ali, centralizado. Então, se eu der um Ctrl Enter agora, olha só. Tá aí, ó. Você viu que o nosso objeto está furado? Né? Isso que é o bacana dele. Ah, mas eu queria, por exemplo, que essa parte branca aqui do fundo do stage também se movesse. Né? Olha que interessante, olha que efeito interessante. Simples. Eu preciso ter o que aqui no final? Um outro keyframe. Você nota que não tem nada no final aqui do fundo. Eu vou até mudar o nome de layer 3, né, para fundo. Olha só. Então, eu venho aqui no final dele com o botão direito, dou Insert Keyframe. Ok. E vou simplesmente mudar o degradê. Existe uma ferramenta no Flash, né, que facilita muito isso que eu quero fazer. Facilita bastante mesmo. Né? Eu já vou mostrar ela para vocês que está aqui. Ó. Ela está junto com a Free Transform, ela se chama Gradient Transform Tool. Você clica nela, clico no objeto e olha só, vou mover o gradiente dele para o lado. Ó. Olha que legal, movi. Nesse primeiro aqui, eu vou clicar e vou trazer o gradiente dele para cá. Pronto. Para essa animação funcionar agora, né,
do gradiente passando, eu clico no primeiro quadro, venho aqui e coloco um Twinned Shape. Olha que legal. Olha o gradiente passando lá também. A animação ficou funcionando junto com a outra. Eu só fiz uma animação de cor. Então é muito poderosa a ferramenta de Twinned Shape. Né? Ela permite você transformar um objeto em outro, uma cor em outra, a posição de uma textura numa segunda posição, o que permite fazer animações de textura. Né? E fica super fácil aí, né? Fica bonito, né, da gente trabalhar. Olha só, esse é um dos recursos aí do CS3. Óbvio que nas versões anteriores do Flash, nós também tínhamos recursos bem semelhantes a esses daqui. A grande vantagem é a qualidade final agora dos efeitos. Né? O CS3 ele trabalha muito melhor com a qualidade de arquivo, qualidade final, compressão, enfim. Né? Esse degradê da luz aqui fica perfeito, ó, da cor de trás que está passando. Correto? Bom, você pode salvar esse arquivo. Eu vou reabrir esse arquivo aqui para ter ele do zero novamente, tá? Só para eu explicar mais alguns princípios. Tá aí o arquivo aberto, né? De novo, não tem mais nada, voltou ao padrão que você baixou primeiro, tá? Olha que legal. Presta atenção nessa barrinha de baixo, né, na parte de propriedades. Quando eu dou 2 cliques no meu objeto, ele me mostra aqui que ele é um shape, tá? Ele me mostra o contorno, a cor do contorno, posso pintar a cor que eu quiser do contorno. A espessura dele, eu posso ampliar a espessura desse contorno ou então diminuir a espessura desse contorno. Tá? Você pode olhar aqui o resultado, deixa eu dar um zoom, a ferramenta de zoom está aqui. Ó. Você vê o resultado melhor, certo? E você pode customizar o tipo de contorno, tá? É você que define isso daqui na customização. Tá? A finalização do contorno, as bordas, né? Se ele é sólido, não é, olha só que legal. Tá? Então tem alguns aqui no Custom, tá? Você tem algumas opções para isso aqui. Tá? Vou deixar em Dashed, correto? E quando você dá 2 cliques em Properties, ele te dá todas essas opções. Né? E eu tenho aqui também as cores, né? Você vai ter um heating de contorno, coisa que nós vamos ver, algumas opções que vamos ver mais pra frente. Tá? Você pode ligar um contorno com outro, né? Essas coisas. Mas o que eu quero mostrar agora é o seguinte, que é o principal aqui. Eu quero que você entenda um pouco mais do posicionamento aqui. Olha só. Se eu mexo num objeto lá no Stage, para onde eu mexer, o Flash me mostra a posição que ele está. Só mexer no X aqui, ó, tá vendo? Né? Então nós temos assim, isso aqui é um plano cartesiano. Tá? Então o plano cartesiano, ele tem o que a gente chama de X e o Y. Tá aqui, ó. Tá? Então, representar aqui graficamente correto, ficaria aqui. Então nós temos o X e o Y. Clicar aqui no T, eu posso escrever um texto qualquer, só para você entender. Vou colocar aqui então para você entender. E nós temos o Y. Tá? O Y, ele no Flash, ele é invertido do plano cartesiano comum. Né? Então, se você jogar o objeto para baixo, você está aumentando o Y dele. Ó. Perceba aqui, ó, na parte de propriedades que ele mostra para você. Se você jogar para cima, você está diminuindo o Y dele. Ok? O X para a esquerda está normal. Ó. Você diminui, porque aqui é a posição 0. E aqui é a posição maior. E para a direita você aumenta o X. Correto? Então, se eu quiser posicionar, eu estou desenhando e quero posicionar o objeto no seguinte ponto. No X200, você digita ali e dá um Enter, olha lá. E no Y250. Está ali, ó. Posicionei o meu objeto exatamente onde eu queria. Esse aqui seria width e height, né? Que seria a largura e a altura do objeto. Nesse caso, como é um círculo, é o raio, né? Então, raio de 360, olha só. Tá? E com uma altura também proporcional. Tá aí.
ok? Então você trabalhou no objeto. Ah, não, mas eu quero diminuir esse objeto. Se eu clicar aqui, ó, ele vai fazer igual. Tá? Quando esse símbolozinho do cadeadinho está clicado, eu coloco aqui em cima 150, ele vai aplicar 150 embaixo também e vai ficar proporcional. Se eu desaplicar, eu posso colocar 150 em cima e 250 embaixo. Olha lá, ele fica oval, correto? Quando eu clico aqui, ele pega o último valor, né, 150 e 150, e ele vai deixar proporcional. Nesse caso, ele deixou proporcional oval, porque ele já estava oval. Então eu clico aqui e arrumo do jeito que eu quero o objeto, e a partir de agora os valores que eu colocar ficam sempre proporcionais. Ok? Deixa eu colocar aqui um valor bom de trabalhar, que é o 150. Tá? Então presta atenção sempre nessa barra de propriedades. Se eu clicar aqui no Stage, pode ver que as propriedades aqui mudam. Daí eu tenho o quê? Eu tenho as opções do Flash mesmo. Né? Então isso aqui é importante. Se eu clicar em Settings, eu posso mostrar para o Flash o seguinte. Eu quero que ele comprima o arquivo, que a versão que ele usa é a versão 9. Muitas vezes, se você estiver fazendo uma aplicação muito antiga, você vai ter que mudar o player do Flash aqui. Tá? Esse player chamado Flashlight é para celular, para vocês saberem. A ordem das camadas que ficam aqui, né? de baixo para cima. A versão do ActionScript, ou seja, da programação que eu estou fazendo, se eu estou trabalhando com a versão 1, 2 ou 3, como nós estamos trabalhando no CS3, nós vamos aprender a versão 3 do ActionScript, e tem mais configurações aqui, nós vamos chegar aqui depois. Tá? Se tem uma senha no teu arquivo, ou seja, se o teu arquivo pode ser aberto por qualquer um ou tem senha, a qualidade dele, tá? A qualidade 80 é uma qualidade boa, ele trabalha com a JPEG, né? A compressão do arquivo. Então, o arquivo Flash SWF ele é comprimido com as normas do JPEG. E se ele tem som, qual a qualidade desse som? Então, é isso na abinha Flash. Na abinha Format, você pode criar um arquivo executável. É um programa feito em Flash, é um arquivo executável, aquelas multimídias que você pega em CD-ROM. É só você clicar aqui, ó, que quando você gera o teu Flash, ele já gera um executável. Nós vamos ver isso também mais para frente. E o HTML são os formatos de HTML. Né? Quando você gera um arquivo Flash, ele já pode gerar uma página para você com esse arquivo dentro. Tá? Também vamos ver aí no horário mais correto, né? Mais para frente. E aqui alguns controles, né? Que você pode ter configurações padrões que você queira para determinados tipos de arquivo, para jogos, para celular, para PC, para internet. Você cria essas configurações, depois você só vai selecionar aqui e aplicar. Correto? Então, clicou no Stage, você tem toda a configuração de arquivo. Para mudar o tamanho do Stage, você clica aqui e define o tamanho e dimensão. Vamos supor uma multimídia de 800 por 600. Olha que legal. Fazendo isso aqui, ó, ele já redimensiona o Stage para o tamanho que você quer. Só dá um zoom menor. Tá aí, ó. Toda essa área aqui agora, ó, 800 por 600. Se você der um Ctrl Enter, olha lá, ele já gerou uma animação bem maior, ó, 800 por 600. Ok? Tá? É assim que funciona. A cor de fundo, enfim, quantos quadros por segundo, tudo isso você configura aqui nas propriedades do Stage. Mas agora eu quero voltar para as propriedades do objeto. Então clica no objeto e vem aqui em propriedades que você tem as propriedades do objeto. Tá? Todos os objetos, as propriedades ficam aqui. É isso que eu queria mostrar agora.